O sono do bebê. Eu tenho a sensação que esse episódio vai bombar. Porque, gente, se tem uma coisa que tem palpite, que tem milhares de coisas, é a questão do sono do neném, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Para talvez acalmar os corações ou talvez para desesperar muito mais das mães. Com as minhas convidadas, meninas, se apresentem, por favor. Bom, eu sou a Tayane, sou mãe de 3, sou enfermeira obstetra, mas também trabalho com parentalidade, adoro, estudo, vivo, filosofo, xingo, né, sobre o assunto. Sou mãe de autista. Lanço caixinhas no Instagram sobre o tema. Sobre tretas fortíssimas. E a gente vai trazer a treta pra cá. Eu sou a Natália, sou pediatra, sou orientadora parental em disciplina positiva. Treteira. Eu sou mãe da Maitê e do Cauã, que me trouxeram experiências de sono completamente diversas. E sou uma estudiosa em neurodesenvolvimento e transtornos do neurodesenvolvimento também. Vou aproveitar puxando o gancho para falar sobre isso. Eu sempre falo assim, que eu tive 2 experiências de sono completamente diferentes, né? Eu tive a Maitê, que foi um bebê do que a gente brinca, os alecrim dourados. Mãe solo. Na época que a Maitê nasceu, foi quando eu comecei a estudar sobre os primeiros 1000 dias. Maitê hoje tem 14 anos. E foi muito engraçado, porque assim, eu falo que eu tinha uma vida completamente desorganizada em relação a horários, porque faculdade em período integral, então sempre mudava minha grade, minhas coisas, tudo. Maitê direto tinha que ir pra faculdade comigo. Jovem. Não, bebê. Não, jovem eu você. jovem, 25 Jovem. anos, quando Maitê nasceu. E assim, eu não tinha nada de orientação em rotinas de sono, janelas de sono e treinamentos, vamos falar assim. A Maitê sempre foi um bebê que dormiu. A Maitê dormia no casamento, a Maitê dormia na sala de aula, a Maitê dormia no berço. No chão do hospital. Porque eu também vi. Então assim, a Maitê sempre foi um bebê que dormiu bem. E aí, 14 anos me preparando para parentalidade, né, para o novo maternar. Sabendo tudo, gente, de verdade, eu brinquei com a Thay. Eu já fiz mais de uns 15 cursos de sono. Porque aparece um curso de sono até de um profissional que eu não gosto. Eu faço pra saber o que ele tá falando sobre. Perigoso, né? Deixa eu ir lá ver. Exatamente. E aí, vem o Cauã. Um Cauã treteiro, que é um bebê que… é impressionante. Qualquer artifício que você faça, ele é um dormidor curto, sempre foi muito difícil de dormir, de se manter dormindo, né? Ao ponto de vocês que estão comigo nos partos, vocês sabem, eu saio às vezes para um parto, ele fica 2 horas, 2 horas e meia tretando, chorando, me esperando, e às vezes não chora e fala, mas eu vou esperar minha mãe. E ponto. Por quê? Porque a gente vai entrar nisso. Sobre a personalidade da criança, né? As pessoas acham que são blocos, né? A alimentação, a amamentação, o banho, a higiene, o sono, né? Como se a gente fosse tudo compartimentado. Só que nós somos um todo. E o sono, né? Eu tenho 3. Não tive o alecrim dourado, que nem a Nath. Os meus 3 foram treteiros do sono de diversas formas, né? Cada um com o seu apelo do sono, mas… todos eles, pra mim, padrões de sono difíceis de lidar. Então, assim, os meus filhos eram todos 12, 16 despertares à noite. Claudinha, que me conhece desde o Henrique, né? Ela sabe ali que foram… E por 3 anos, assim, acordando a cada meia hora, 40 Maria minutos. acorda até hoje. Né? 9 anos. Eu tenho noite que acordo com os 3. Né? Então, assim, o Nico teve um padrão de sono muito diferente dos meninos. O Henrique diferente do Lucas, né? O Nico autista, o Henrique a gente aí em fase de diagnóstico, mas assim, padrões de sono completamente diferentes. E se tem uma coisa que, graças a Deus, eu me orgulho foi de ter dado espaço, né? E ter tido o mínimo de lucidez e compreensão, mesmo nos momentos que pra mim tava enlouquecedores, me matando. Então assim, eu acho que, Nath, a gente podia começar, né, a nossa conversa de hoje falando sobre a fisiologia
né, Sei. do sono. Entender o que é diferente no sono da criança, o que é esperado, né? Porque a gente fala tanto de problemas de sono que na verdade não são problemas, são características. E muitas vezes a gente começa a problematizar com base nas nossas expectativas, né? Hoje o Instagram é terra de ninguém. Muita gente vendendo fórmula, método, curso, prometendo o quê? Um bebê de 3 meses durma a noite toda e aí, de repente, você, singela, camponesa de nobre coração, com uma criança que não dorme, você acha que o quê? Tá errado você ou o teu filho. Porque sempre cai na conta da mãe, né? O que eu fiz de errado pra que meu filho não durma. Aonde eu falhei, né? E aí no próximo eu vou fazer diferente. O próximo já vai ser diferente porque ele já é outra pessoa. E você também, porque você tá mais velha, você nasceu em outro momento. Então, o que a gente espera ali do sono? A primeira coisa é a gente entender que o sono da criança é diferente do sono do adulto. Total. Primeiro porque o sono do bebê, quando a gente vai falar assim, eu falo que o sono é uma habilidade aprendida ao longo da vida. Então, ele vai realmente se desenvolvendo assim como a gente espera o desenvolvimento motor. Então, vamos citar. Primeiro, a criança sustenta o pescoço, para depois ela sustentar o tronco, ela começar a rastejar, ela sentar e andar. E as pessoas já querem que uma criança, fazendo analogia aí, ela nasça andando, né? Se falando do sono. Sim. Então, o ciclo do bebê é totalmente diferente do sono do adulto. O bebê, ele tem fases de sono, ele entra no sono REM, sai do sono REM. A gente tem o sono de ondas lentas, o sono de ondas médias para entrar no REM. Aprofunda, superficializa. Em 2 horas, mais ou menos, um ciclo. Isso. E eles entram e saem. Eu brinco, liga e desliga. Eles não têm ritmo circadiano. Eles ainda estão entendendo isso, que é muito importante. Todos os estímulos externos. E aí, nessas janelinhas de sono, né, que eles falam. Opa, tô seguro. Tô seguro. Então, nisso, eu tô memorizando aquilo que aconteceu. Então, eles não têm também um controle motor, vamos falar, durante o sono. Por isso que a gente bota grade nas crianças na cama até mais tarde, né? Eu falo assim, então, eles riem, eles choram, eles grunhem, eles engatinham, eles dão tchau durante o sono. E muitas mães confundem isso com não dormir. E eu falo, a gente entender o padrão que o bebê tá, né? Às vezes manda, olha, doutora, mas é a noite toda assim. Não, mas ele tá dormindo. Quem não tá dormindo é Quem você. não tá dormindo é você que tá lá olhando e vendo. Então, assim, deixa a China quieta. Se ele tá lá, se não despertou, se não acordou, a gente não vai interferir. Porque é aí que tá. Quando a gente começa a interferir muito nesse amadurecimento de sono, aquele bebê que tá fazendo aquele seu movimento normal. Você vai lá e pega o bebê, a gente acaba realmente trazendo pra ele, despertando esse bebê e interferindo nos ciclos de sono. Ixi, fiz tudo errado. A primeira coisa é fincha de morta. Amiga, eu não te conhecia antes. A primeira coisa é se finge de morta. Eu falo muitas vezes o que, pro Cauã, que às vezes a gente tinha horror dele despertar, o que ajudou muito foi o fato da gente morar no sobrado. Porque ele ficava com a babá eletrônica lá em cima e quando ele começava, senta, chora, até eu chegar lá em cima, que eu abri a porta e ele já tava dormindo de novo. E um dado interessante que eu gosto muito de falar sobre o sono é que, né, a Nath falou das questões motoras, né? Boa parte dos nossos marcos de desenvolvimento, ele entra numa curva ascendente. Então, do ponto de vista motor, a criança só melhora. Do sono, ela tem altos e baixos, até os 18 meses, mais ou menos. Então, por que o bebê pequeno, ele tem um padrão de sono, né? O liga e desliga, né? Que é aprofundar e superficializar o sono em intervalos muito curtos. Então, em 50 minutos, o bebê já superficializou e já aprofundou. São vários motivos, mas a gente tem 2 motivos principais. Primeiro, a nossa produção de gordura no leite materno, no leite humano, ela é baixa. Então, o bebê ele vai acordar para uma necessidade nutricional. Ele precisa, né? Então, se a gente for analisar os mamíferos, todo mamífero que tem um leite com uma densidade de gordura mais baixa, que é o nosso, do cachorro, do gato, vocês podem perceber, quem já teve cachorro, gato em casa, eles mamam full time. Já os mamíferos, tipo a topeira, que são animais que a mãe sai para caçar e deixa os filhotes... Uma topeira. O leite da topeira... Nossa, eu não ia pensar numa topeira, pensei no elefante. Porque o leite da topeira, ele é muito gorduroso. E ele é gorduroso por quê?
Porque a mãe, ela amamenta e ela fica muitas horas longe da toca. Ela vai caçar, vai cuidar da própria vida. E os filhotes, eles ficam sozinhos. Quanto maior a densidade calórica do leite, menor a demanda do bebê. Então, os filhotinhos da topeira, eles ficam em silêncio. Por quê? Eles estão sem a mãe. Se eles chorarem, eles vão atrair caçador. Então, eles precisam mamar e quase hibernar. E é muito importante, só entrando, não vou te interromper o raciocínio, mas é porque assim, o filhote de ser humano é um dos únicos mamíferos que nasce completamente dependente dos pais pra tudo, né? Ele não se limpa, ele não se move. E você tem vê um porquê de pra todo. isso. Exatamente. Era Tem um isso. porquê. Então, assim, Nossa quando demanda a gente tenta cerebral é combater diferente. essa necessidade fisiológica do contato e extinguir isso desde cedo, como a gente vê alguns profissionais falando. Durma a noite toda em 12 semanas, em 10 semanas, em 8 semanas. Começa a... A gente tá indo contra a nossa própria natureza. E aí a gente vai colher isso lá na frente. Porque você tá ensinando seu bebê que ele não precisa ter as necessidades atendidas. Que ele pode suplantar a fome, né? Que ele... Um comportamento não natural. Não natural daquele bebê. Então, Natália, mas e aquele bebê que dorme a noite toda? Gente, a gente tem variações de concentração de gordura no leite em algumas mães. Isso é fato. Não tô Eu falando tenho que hipoplasia mamária. Meus filhos nunca passaram de 1 hora sem mamar. Maria É diferente de uma mulher que tem uma hiperlactação, que os meninos dela parece um patear E depois assim, de mamar. a gente não faz isso à base de controle, mas a gente já teve algumas situações em que a mãe doava muito leite, percebia-se que a gente tinha, e que no banco de leite fizeram um estudo, e era um leite extensamente calórico, né? Gorduroso, então são aqueles bebês que ganham muito peso, mas também calma, porque aí tem uma questão. Aí a gente tá falando do intestino imaturo, que não tá preparado para lidar com tanta produção, um bebê que vai ter mais disquesia, que vai ter outras questões, tá, gente? Não é alecrim do leite, não. Mas o que eu quero falar com isso é porque a gente tem padrões de comportamento diferentes. Às vezes, tem os bebês que vão ser fora da curva na questão de sono e vão dormir fisiologicamente por mais horas por conta própria. Então, nesses entra a bebês, a personalidade. gente não... Exato, que era aí que a Thay ia falar da questão do temperamento, né? Por quê? Porque o primeiro pilar do sono é a fome. É a fome. Aí entra um arsenal da mulher que produz muito, produz pouco, da necessidade, assim como nós, os bebês também. Tem um que precisa de mais, outro menos. O segundo pilar que faz o bebê acordar, e esse é o pilar que mais é prolongado, porque a fome, dali 6 meses, a gente começa a organizar melhor isso daí. Alimentação, enfim. É a necessidade de se sentir seguro. E aí entra a personalidade. Por isso que tem bebês que vão dormir super bem no quarto deles desde a maternidade. Tem bebês que parece que nem estar ao lado é o suficiente. Parece que eles querem estar dentro. Porque aí já entra a personalidade. Então, o que a gente pode fazer para auxiliar esse bebê que tem uma necessidade de contato corporal? Reduz espaço, né, dentro das questões de segurança. Então, fazer com que o bebê sinta barreira. Posso usar o ninho, posso usar qualquer estrutura que encoste na pele do bebê. Os rituais de sono, né, que é mostrar pro bebê que existe o momento de dormir. Porque o bebê, até os 3 meses, ele não tem nem modulação hormonal. Ai, tem que dormir no dia pra saber que é de dormir à noite. Gente, isso é hormonal, isso é nada. Tanto que o bebê só começa a ter dificuldade muito, assim, ter que usar penumbra nas sonecas e tal. Mas, né, é o que a Thay fala, depois dos 3 meses. Então, até os 3 meses, ele desligou. Ele pode estar sabe. Na rave, ele vai desligar. Ele nem sabe que é dia e que é noite. Então, isso é uma modulação hormonal. Então, já que a gente não tem liberação hormonal, o ritual de sono, pra mim, ele é super benéfico, porque a gente entra na questão comportamental. Até primeiro dos pais. De saber organizar. Aquele ritual de sono que você começa a implantar desde cedo, cientificamente a gente sabe que o bebê vai começar a responder mesmo depois de 3, 4 meses. E né? vai mudar tudo dali a pouco. Que ele vai começar a entender isso. Mas aí muita gente fala, por que é a rotina desde o nascimento, então? Pra casa se encaixar. Porque é aquele tempo de preparo pra família. Porque muitas vezes, na adaptação, tem um ser novo acontecendo. Então, você consegue encaixar. É melhor eu dar banho. Porque aí você vai entendendo a personalidade do bebê, que a Thay quis falar, o temperamento. Ele influencia em questões até assim. É aquele bebê que se agita depois do banho? Ou é aquele bebê que relaxa? Aonde que eu vou colocar o banho na rotina do sono? Né? Como que eu
tô mais preparada para lidar com esse bebê? Eu prefiro jantar mais tarde e iniciar a rotina? Ou eu fico mais tolerante depois que eu janto mais cedo? Gente, essa Então, questão que é a aquela Nath... coisa de você adaptar. Quando a gente fala de adaptar a casa pro bebê, não é a casa viver em É a função do nossa bebê. vida. E sabe, a previsibilidade, ela diminui a depressão também. Porque você sabe, olha, peraí, você tem uma organização mínima da sua vida. Porque boa parte daquele sintoma ruim do final do dia é porque a noite tá caindo mais uma vez e eu não sei o que vai ser de mim. E aí a Nath falou uma questão aqui que é importante. Os filhotes de mamíferos, tá? Eles têm um padrão de sono meio que semelhante. Então, o cachorro, o gato, o cavalo, o que eles têm de fisiológico com relação ao padrão de sono? E que isso para mim foi muito importante saber, porque me trouxe um pouco de organização. Os bebês, eles dormem melhor no final da noite, começo da madrugada. Então, ali das 9 horas da noite até 1 hora da manhã, boa parte dos filhotes de mamífero, eles vão adormecer. O miolo da madrugada é extremamente ativo, porque eles são presas, né? E os maiores caçadores caçam de madrugada. Essa é uma das explicações para esse fenômeno. E aí depois, no final da madrugada, começo da manhã, eles tendem a adormecer de novo. Por que saber disso pra mim foi importante? Porque quando eu tive meu primeiro filho, na hora que ele dormia, eu ia lavar a louça, eu ia responder e-mail, eu ia trabalhar. Na hora que eu tava indo pra cama, ele tava acordando. E aí a gente passava a madrugada inteira brigando. E aí eu já assumia compromisso cedo. Então, o que era a minha vida? Cara, minha vida era o caos. Já do segundo... Tayane, não conhecia ela nessa época, mas já... Louca! Por quê? Eu assumia compromisso cedo, eu não dormia à noite porque eu tava trabalhando. Então, já no segundo e no terceiro filho, a hora que eu colocava ele na cama, era no máximo tomar uma água, um chá, tomar um banho e cama. Pra ter reserva, pra passar o miolo da madrugada no pinga-pinga. E já não assumia compromisso tão cedo de manhã, porque lá pras 4h30, 5 horas da manhã, hora que eles adormeciam, até umas 7, 8 horas da manhã, eu podia tomar mais um fôlego. Então, saber disso facilitou e muito a minha vida. Uma coisa que eu tenho falado muito, Thay, a primeira soneca da manhã é pra mãe. Eu tenho trabalhado muito isso com as minhas pacientes, porque é uma soneca, geralmente, que ela é mais longa, né? E é essa soneca do se recompor. Eu falo, é aí que você vai tomar seu café com calma, sem um bebê perto de você. Ou vai voltar a fazer seu exercício. Ou vai tomar sabe? Alguma coisa. Mas você não vai mexer com casa. Você não vai mexer com nada do bebê. Usa seu tempo pra você. Porque todo o resto você consegue esperar depois. É o que a Thay falou. A gente é aquele momento nosso pra gente se reconectar. Quem é essa nova pessoa que tá surgindo com esse bebê? Exatamente. Né? Quem é essa nova? Quais são as prioridades que eu tenho comigo agora? Qual que é a necessidade que eu tenho que me atender hoje? Da minha individualidade. E aí, ao invés da gente levar essa informação para as famílias de olha como funciona o sono e vamos tentar nos organizar para viver esse momento dentro da própria, respeitando a fisiologia da criança, a personalidade, o momento, a idade, a gente pula para uma idealização do sono, a gente sai da fisiologia, as mulheres não entendem e o único objetivo é fazer a criança dormir. A que custo? E aí é que eu trago mais outra reflexão. Quando a gente vai fazer as concessões de sono e neurodesenvolvimento, né, as correlações de sono e neurodesenvolvimento, a gente está na época que a criança mais precisa de ser olhada, que ela mais precisa de contato, que ela mais precisa de atenção. Quando você muda o foco para algo rígido, restrito, que você tem que fazer essa criança dormir, é como você vivesse no automático e você não tá fazendo o principal, que é o olho no olho. Não. É a conexão, é aquela necessidade que a criança tem das correlações. E isso é estímulo, né? E aí a questão é, quem que põe essas regras? Então, aí calma. Aí você tem uma mãe extremamente ansiosa e nervosa, porque não tá dando certo. Não tá dando certo, muitas vezes ela não consegue, aquele bebê só chora. E um bebê que cada vez tá mais desconectado desse seio familiar. Vai chorar mais. Porque ele é visto como o bebê chorão. A gente já começa os rótulos, né? O bebê difícil, o bebê que tem algo errado. Refluxo, a pele começa a patologizar esse bebê. A gente pensou junta, na linha, começa a patologizar esse bebê, mas tem algo errado, porque eu tô fazendo tudo certo e ele não dorme. Mas tem algo errado com ele, porque aí a mãe já tá se sentindo falha, porque com o bebê da outra deu certo. Uhum. Aí a mãe já começa… Então, gente,
É uma loucura. É um ciclo que realmente eu acho, assim, cruel, É. né? Quando a gente fala da gente ir entendendo, da gente ir olhando, da gente ir adaptando rotina, eu tô trazendo pra uma coisa mais leve. Eu tô trazendo pra um preparo palpável, né? E aí, já voltando a Thay falou no começo, eu tenho um filho que é autista. Já existem estudos que comprovam as diferenças de necessidades de sono, de contato, de sucção, às vezes de bebês atípicos. E quando a gente fala de bebês atípicos, eu não tô falando do autismo em si. Muitas vezes lá na frente a gente vai ter um bebê de altas habilidades, uma criança, e coisa que a gente só vai ver depois. Por quê? São bebês que têm uma necessidade menor, porque eles são mais reativos aos estímulos sensoriais. Não sabem nem lidar com esse cérebro que tá em efusão. Numa velocidade muito naquela grande. velocidade. Então, quando a gente fala, vamos nivelar todos os bebês pra gente ter esse treinamento de sono agora, e depois? Qual é o preço que uma criança paga por ela não ter tido respeitado a sua própria fisiologia? Vocês estão falando isso, eu tô lembrando da minha... Da sua maternagem. Da Maria. Ela foi um bebê difícil de dormir. Enfim, uma amamentação toda uma loucura. E faz tudo muito sentido, né? E aí a gente entra naquela... né, que sempre tem uma mãe que quer ajudar, não sei o quê. E me deram aquele livro... A Encantadora de Bebês. Não. Nana Nenê. Nossa, que é assim, o método Estivil puro. Não, e aí eu falei, vou ler. Gente, não dá. É assim... Eu não tinha todas essas informações, mas não fazia o menor sentido. E numa parte, eu não sei se é nesse livro especificamente, porque eu li das crianças francesas lá. Não fazem birra. E falava assim, pra você deixar o bebê chorando, né? E pra você, que vai passar 2, 3 dias e vai chorar. E que, inclusive, o bebê pode vomitar de tanto chorar, mas que ele faz isso propositalmente para chamar a atenção dos pais. Eu falei, gente, como isso? Isso é muito louco. E você sabe que é engraçado? O próprio Estivil, que é o autor desse método, ele voltou atrás. Ele falou que não levou em consideração as questões do neurodesenvolvimento quando ele desenvolveu o método. E hoje já temos psicólogos formados só para lidar com adultos hoje que passaram pelo método do choro quando bebês. Ai, me arrepiou. Porque é hoje que a gente vê o impacto dessa prática. E isso, gente, assim, é das nossas mães pra cá. E a gente porque a gente não para pra pensar no todo, né? Porque se a gente fosse aprofundar em cada ramificação que levam esses treinamentos, a gente cai em um monte de incongruências, de inconstâncias mesmo. Por exemplo, eu sou uma pediatra que super respeita a amamentação, não sei o quê. Mas eu defendo treinamento de sono, e no treinamento de sono eu vou botar chupeta. E vou botar a hora pra esse bebê mamar e não vou dar mamar de noite. Assim, Tipo, e a partir do momento que você entende de amamentação, você entende que produção de leite é algo extremamente único. E tem mulheres que vão ter muito, tem mulheres que vão ter pouco, tem bebês que vão mamar em intervalos muito curtos. Tem mulheres que vão ter um impacto com a chupeta logo no começo. Tem mulheres tem bebês que vão demorar mais, né? Eu tive um caso disfunções orais acontecem. Como foi, né, meu caso. E aí tem isso também. Então, quando a gente fala da amamentação e sono, a gente tá falando mesmo da mamadeira, mesmo, né, vamos dizer, de bebês, que a gente tem, voltando lá para aquela questão do temperamento, necessidades orais, necessidades de contatos diferentes. Então, assim, eu tenho muito bebê que tem dificuldade para ganhar peso e dorme super bem. Quando você vai lá olhar, você pergunta as horas de sono, ai, doutora, a gente fica mais tranquilo, porque a gente bota pra dormir às 8, só acorda às 4 da manhã. Sonho. Né? E é um bebê, assim, que não ganha os X gramas dias que o povo prega. E ao mesmo tempo, eu tenho bebês muito gordinhos, que gordos, acordam de hora em hora, porque tem relações, a gente tem... Então, assim, a gente tem os fatores que são maternos, a gente tem os fatores que são do bebê, a gente tem os fatores que são da rotina. O sono do segundo filho nunca vai ser igual ao do primeiro, porque tem toda uma casa que não consegue estar silenciosa e descansar, porque a gente tem todas as demandas. A gente tem necessidades parentais diferentes, então a gente tem momentos da vida diferentes, né? Às vezes a gente fala mesmo essa necessidade. Eu falo assim, uma coisa que me doeu muito, que eu nunca vou esquecer. Foi a pediatra que virou pra mim e falou assim:
Natália, o Cauã não ganha peso porque você não se conecta com ele. Para de trabalhar uns 3, 4 dias, fique em casa. Uns Olha, 3, 4 dias fosse resolver. Deixa eu te falar, eu vi isso no livro que tá ali Da Laura Goldman. que o bebê, porque a Maria não ganhava peso, que o bebê que não ganha peso, ele não está conectado com a mãe. E tem um capítulo só sobre isso. E aí ela fala que não Doeu, fica gente. muito. Sabe o que eu fiz? Eu lembro que foi um feriado 7 de setembro. A Maria nasceu em maio. Eu ainda tava na briga pra tirar a fórmula. E foi uma coisa tão louca que um dia antes da introdução alimentar, eu tava tentando tirar a sonda para fazer a amamentação exclusiva. Eu estava um dia. Então, pra você ver o nível que eu falei, gente, até que eu falei, por que eu tô tirando? Amanhã eu vou começar a introdução alimentar. Tipo, qual o sentido? Que isso simbolizava pra você? E você entende? E aí, nesse 7 de setembro, que eu lembro que foi um feriado, eu fiquei com a Maria 7 horas no peito, sem tirar. Porque eu falei, ela vai ganhar peso. Agora ela vai ganhar. E eu fiquei lá. Até amanhã. Entendeu? Você entende como é louco esse negócio? Como as informações, elas ferem a gente em lugares, né, diferentes. Que a gente não sabe. E muitas vezes a gente só vai conseguir, porque eu lembro até hoje, na hora que ela falou isso, eu fiquei em choque, eu fiquei com raiva. Mas ok. Depois eu fui parar pra pensar na profundidade que isso podia ter trazido à minha vida se eu não tivesse um mínimo de orientação. Porque eu tinha uma insegurança financeira na época. Eu precisava trabalhar pra sobreviver. Eu não tinha renda extra, eu não tinha respaldo, eu não tinha nada. Então, olha onde você coloca a mulher nesse poder de decisão, né? Eu podia ter desmamado. Podia. Não, então já que a culpa é minha mesmo, que ele não se conecta comigo, que eu não tô conectada… Eu vou trabalhar igual uma eu louca. vou trabalhar igual uma louca e deixa a mamadeira torando aí. Então vamos facilitar a vida. E é importante falar, viu, gente? Que eu falo isso toda vez. Cauã não era um bebê que aceitava leite de outra forma. Assim, ele aceitava o leite na colher, mas o suficiente pra Pra se sobreviver. manter vivo. E eu sou prova. Né? Então, assim… Mas aí, depois a gente foi entender. O Cauã tinha uma disfunção oral. Ele teve um atraso importante da fala. Um ano, então ele tinha essa necessidade. Ele tem um temperamento que até hoje ele é hardcore. E o Cauã já está dentro da investigação de altas habilidades, né? Que é igual a gente falou. Tanto que quando a gente foi fazer a avaliação do transtorno motor da fala dele, a discrepância era imensa. Eu até falei, das questões, eu falei assim… Como assim, né? A mãe que leva aquele choque. Porque ele tinha um cognitivo 2 desvios padrões acima da média pra idade. E a fala, 2 desvios padrões abaixo. Então, era literalmente um Monte Everest ali, quando você vai botar na escala. E aí, isso me trouxe esse sentimento que a Thay falou. Que bom que eu respeitei a fisiologia do meu filho. Que bom, né? Mesmo sem saber o que, eu permiti que ele pudesse se desenvolver sendo ele. Sim. Sendo ele. E não é isso que a gente vai pra terapia, quando adulto, pra gente conseguir conquistar. Se um dia conseguiremos conquistar isso na nossa vida… Nessa vida não vai. Mas que eu tenho a certeza que ele vai ter uma jornada muito mais fácil que a minha. Porque ele vai. E que eu tenho certeza que mesmo a Maitê tendo sido um bebê mais fácil… Eu sou uma mãe muito melhor hoje. E se eu tivesse o terceiro, eu seria uma mãe muito melhor que ele também. Sim. Mesmo que ele viesse totalmente diferente, também. Sabe por quê, gente? Uma coisa que ninguém tira da gente, nenhum profissional, nenhum treinamento de sono, ninguém, é quando você tem a sua convicção embasada na certeza de que você tá fazendo o melhor. Né? De que você tá indo respeitando seu filho, respeitando a fisiologia, fazendo as coisas com segurança, no tempo certo, na idade certa. Isso é uma paz que dá no coração da gente depois que a gente olha, não é, Thay? Só que para isso, né, é a informação, a grande questão da informação. Porque esse conteúdo que a gente tá falando aqui agora, a maior parte dos profissionais não tem. Não tem. Isso aqui é fruto dos nossos estudos, da nossa prática como mãe e como profissional. E anos, né? Anos vivendo e refletindo e analisando e estudando e fazendo links, né? Não, exatamente, fazendo links. Porque a gente não se contenta com… É porque tem que ser assim. Não, tem que ser assim por quê? Vamos lá, deixa eu estudar.
E aí, o que entra, né? Como as pessoas não têm acesso à informação e o sono é realmente uma coisa desesperadora para todas, né? Fica fácil a gente cair nesse discurso raso, né? Do vamos melhorar, como se existisse uma fórmula mágica. Só que, gente, como que a gente fala sobre fórmulas, sobre quando na mesma frase que a gente está falando sobre a nossa humanidade? Nós somos diferentes, tendo necessidades e experiências diferentes. E o sono não é uma métrica. Então, a gente pensa assim, o recém-nascido é o pior. Gente, não, o recém-nascido dorme bem. Encheu o bucho, recém-nascido, ele dormiu. Até os 18 meses da criança, a curva é cheia de altos e baixos. Por quê? A criança, ela passa por marcos no desenvolvimento. Ela se desenvolve, cresce o tempo todo. Só que ela passa por zonas de maior aceleração. Então, quanto maior a atividade cerebral para desenvolver uma habilidade que seja maior, então habilidades grandes, caminhar, falar, maior a alteração esperada do sono. Porque esse cérebro, gente, imagina, eu adquiri uma habilidade nova, à noite, enquanto eu durmo, eu vou sedimentar isso dentro do meu cérebro. Essa criança tá enlouquecida. Então, assim, começou a engatinhar, é natural que a gente cate dentro do berço, na cama, no chão, a criança dormindo e engatinhando. Mas se a gente tem uma questão, você tem uma viagem que você fica Você já ansiosa, fica tem um ansiosa, negócio você não no dorme. trabalho, você não dorme. Você não dorme, você vai casar amanhã, você não dorme. E aí a gente espera que o nosso filho passe Antes ou por depois de tudo ter filho? não. A gente dorme sim. Se Até se falarem pra mim, vou ficar com as crianças hoje, você vai casar amanhã, eu vou fazer o quê? Dormir. Mas o que é? Dá O pra economizar sono, um penteado? ele é influenciável. Né? E a Totalmente. gente não consegue colocar isso na conta. Eu não sei se meu filho tá doente, se ele tá sentindo algum tipo de mal-estar, como... E aí entra a personalidade que nem nós. Se acontecer a mesma coisa com nós três aqui, a mesma idêntica, nós Cada vamos um vai responder reagir de de forma uma diferente. de um jeito, Então, é. assim, que nem fica essa discussão. Existe salto de crescimento, desenvolvimento? Não existe. É porque não existe. Gente, eu acredito que existe, só que a Eu não forma acredito como a que criança... exista nas tabelas, igual eles colocam que tal Não, isso época. não. Por quê? Mas só que a criança, ela vai responder ao salto, a esses marcos. Vamos falar marco, não vamos falar salto? De uma De forma diferente. Tem criança que vai passar por eles super de boa e tem criança que vai despirocar. Quando chegam pra mim com aqueles aplicativos, né? Ah, não, a gente, primeira pelo amor coisa que eu falo é o seguinte: vem cá. Então quer dizer que seu filho tá tendo todo esse acompanhamento, orientação de estímulo, e a gente tá fazendo tudo mês a mês e tal. Ele vai ter exatamente a mesma resposta que um bebê que já fica o dia todo num bebê conforto, em frente a uma televisão, porque a mãe tem que fazer isso. Não vai. A gente tem respostas diferentes aos estímulos que nos são apresentados e a gente tem estímulos diferentes que são apresentados em idades diferentes. Então não tem como eu pegar todos esses bebês E encaixar num e padrão. encaixar, porque Só que tal não semana vende. ele vai ter um salto. É, só que não vende, porque Se eu- você vai pegar a dor da pessoa e vai Não tem solução. colocar a fórmula mágica que não existe. Não Só vende. que pra você vender, você tem que ter uma Você fórmula tem que ter um mágica. método. Então, assim, sempre que é pra gente ter um método e pra ter venda desse método, eu preciso unificar. Até porque se eu não unifico, eu não consigo ensinar. Como que eu chego numa turma e falo, olha, gente, o negócio é o seguinte, aqui a gente tem trocentos diversos padrões com várias variáveis que estão influenciando em todas pra quem tá aprendendo. A pessoa faz um boom. Então, sempre que eu tenho um método e eu preciso ensinar, eu preciso padronizar. Só que a partir do momento que a gente tenta padronizar um ser humano, nem animal é padronizado. Quem tem cachorro sabe que a personalidade deles existem, né? Não vende. Só que aí, qual é o preço que aquela mãe paga, né? Porque quando você se encaixa no método, maravilhoso, ele mudou a tua vida. E quando você não encaixa? E quando o teu filho não encaixa? Quais são os problemas emocionais, psicológicos que a gente já está começando a inserir no início da vida ao dizer para os nossos filhos que eles não se encaixam? É bem isso. Isso é muito pesado. Muito. É muito pesado. Então, assim, hoje, o que eu vejo? Passada a dificuldade da primeira semana com a amamentação, que é a semana mais difícil da amamentação, bateu 14 dias, é o sono que vai começar a dar problema. E esse daí dura, porque a criança vai passar por muitos altos e baixos. Pra mim, na minha experiência como mãe, o sono entre 12 e 18 meses é o pior. Porque a criança mama por esporte,
Por relações. Mama uma teta, pula pra outra, mama uma teta, pula pra outra. Porque, Nem assim, quer aquela sugar, coisa- ela quer ficar no Vou vácuo. entrar em outra É, treta agora. é. As pessoas falam muito sobre a relação do peito com o sono. Ah, porque aí é a culpa porque só dormiu mamando, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E eu falo, vamos observar todos os vieses que a gente tem nessa fala. Primeiro que a primeira mamada da criança na vida, ela já dorme no peito. A É. primeira, no parto. Ela Se mama ela e dorme. tiver, no caso. Tão se ela tiver prazeroso no que caso. é, gente. ô. E assim, peito é uma relação de sono? É. Prazer. Não significa que seja ruim, tá? Precisa ser a única relação de sono da criança? Não. Não. Mas como que eu falo isso pra uma mãe que não tem rede de apoio? Não tem como. Não tem E aí, como que eu jogo a conta da culpa nessa mãe? Que às vezes eu falo, eu nunca briguei com a mamada. Tentei já mudar, Associar. dissociar e tudo, mas falha. Então, com já que a gente sucesso. não pode pôr a culpa na mãe, a gente põe a culpa no peito. É. Como que eu viro e falo assim, ó, é o seguinte, a gente tem métodos pra dissociar? Tem, a gente faz isso às vezes quando a criança já tem outros recursos Uhum. e tudo. Mas se eu pudesse dar um conselho aquelas mães que podem, né, é evoluir a relação que ela tem com os outros cuidadores, porque isso também é importante pra criança e pros outros cuidadores. A mãe tem o peito, ela se vira com o peito. Uhum. Quem não É, tem, se vira do jeito que dá. se vira do jeito que dá. Gente, isso, ó, eu voltei a trabalhar com o Lucas com 19 dias. Voltei porque eu preciso, que nem a Nath, sou autônoma. E também voltei porque eu queria, porque trabalhar pra mim me faz bem. Nossa, mas é um bebê de 19 dias. Sim, é um bebê de 19 dias que tem um pai. Então, o que que é? Hoje o Lucas tá com 3 anos, mama. E quando eu tô em casa, ele só dorme mamando. E quando eu não tô, relax, ele também dorme com o pai. Só que isso foi uma relação construída com o pai. E como que o pai constrói relação? Se Vendo, vira! Tá é, chorando, vai é. dar seus pulos pra fazer parar de chorar. Aham. Você lembra daquela vez que eu tava num parto, gente, com a Thay e com a Clau? E aí eu fui ligar o celular pra ver a babá eletrônica e Cauã. É. E Cássio. Aí eu virei e falei assim: tadinho do Cássio, Cauã não facilita pra ele. Aí eu parei e olhei. Tadinho de mim, louca. que tô aqui. Trabalhando. acordada, trabalhando 3 horas da manhã. Desliguei a babá eletrônica, se vira. É, se vira. E ele só vai aprender a fazer parar o choro com a Se ele- criança chorando. é, porque a hora que a criança chora, o cara entrega pra mãe. A gente só troca o gás quando acaba, não é? É, então, A é. gente precisa disso. A gente Então- precisa desse. Essa semana um pai falou pra mim, falou, então, porque o meu amigo falou que no próximo filho, o erro que a mulher dele cometeu, o erro que a mulher dele cometeu Nossa. foi não ter introduzido um objeto de transição. Eu falei, eu posso te falar, se houve um erro, cadê esse traste desse pai? É. Eu falei, o problema pro próximo filho não é o objeto de transição, o problema é a mulher ter estado sozinha. E o marido ainda Exatamente. falar que o erro que ela Porque cometeu. quando viram pra mim e falam assim, Gente, mas é. ele só tem relação de sono, ele só dorme no peito. Eu falei, cadê as outras pessoas que fazem esse bebê dormir? Por que, Se que a vira. mãe tem que ser a única responsável por fazer esse bebê dormir? Uhum, uhum. Então, querendo ou não, a gente adestrar o sono, ele é conveniente para uma rede de apoio nula ou que não serve. Sim. Só que a gente não chega na raiz do problema. Porque falar sobre problema, gente, a nossa sociedade hoje, ela não quer ir na raiz. Ela quer apagar o incêndio do topo do iceberg, porque nossas relações são superficiais. Uhum. E quando eu falo sobre observar o bebê, permitir que a personalidade transpareça, a gente acolher e aceitar, a gente tá falando sobre raiz. É, e aí esses pais tiveram isso? Raiz dói pra cacete, até porque você começa depois a analisar a tua própria infância, o que aconteceu com você, as Deixa- suas relações, Deixa eu as contar suas uma história. ausências, Meu pai o médico. seu casamento, porque às vezes você ama teu marido, mas você acha ele um bosta Péssimo pai. de pai. E vice-versa. Meu pai é médico, né? E assim, a gente teve um ótimo pediatra na época. Eu fui um bebê muito tranquilo. Minha irmã foi um bebê muito chorão. Minha mãe fala que ela chorou até os 9 meses. Ela não dormia. E assim, era um bebê que mamava só peito, gorda, enorme, não tinha nada. Tentaram de tudo. Aí meu pai falou assim: o pediatra ficou até meio assim na hora de sugerir e falou: mas Osmir, se nada resolve, vamos tentar. Eu acho que era Piptalac o nome do remédio.
Aí eu fiquei curiosa e fui procurar o que era. E ele falou assim, ajudou em alguma coisa, mas não resolveu nada. Se eu falar que melhorou uns 30%, 40%. Era um remédio à base de fenobarbital e antiespasmódico. Ou seja, vamos rebaixar a criança. E você vê que nem assim minha irmã dormia. O negócio é muito mais embaixo, né, gente? Quando a gente fala na questão de sono, é E muito bate mais desespero, complexo. a gente quer uma solução. E normalmente, quando a gente começa a procurar para a solução, a gente vai pro método do sono. Quando o método do sono não dá resultado, A gente aí vem o patologiza essa problema criança. maior ainda, porque a gente vai começar a pesar a mão. E aí pode vir choro, né? Deixa chorar, porque eu já tô esgotada. Ele não dorme por causa da disquesia. Ele não dorme Refluxo. porque ele faz cocô. Ele não dorme porque ele faz muito cocô. Aí Ele a hora que dorme você porque... vê, a mãe tá de dieta, sem glúten, sem leite, sem açúcar, sem pulso. E Sem a criança... Mas o pulso ainda o pulso pulsa? ainda pulsa. E a criança tá com Losec, tá com um monte de medicação para refluxo. Pode causar mais irritabilidade, mais desconexão, porque aí você tá olhando pra doença, você não tá olhando, você volta a não olhar pra criança, né? Você volta a olhar pra doença. Gente, que loucura. É muito padrões. profundo. E aí, é tão patológico isso que realmente, quando a gente começa a ouvir a queixa dos pais, a gente olha a criança e fala, não, mas ela é saudável. Você começa também a se questionar, gente, será que eu tô deixando passar alguma coisa? Então, é muito importante a gente alinhar as nossas expectativas, né? E eu tô no consultório, vejo gestante, trabalho com gestante o tempo todo, você já sabe a que vai dar pau. Porque é aquela que já tá com aquela mentalidade de que o meu filho vai dormir. Eu vou fazer. Teve uma família E se a que chegou... criança olhar pra você e falar assim, não vou. Teve uma família que chegou pra mim de primeira consulta, o bebê com 2 meses. E foi bem o que a Thay falou. Chegou com 3 medicações para refluxo, usando o Luftal, a simeticona de horário, de 8 em 8 horas, a dose. Um monte de coisa, um monte de suplementação Colicalme. e padrão de sono, e papapá, e irritado, bebê e tudo. Aí a mãe virou e falou assim, doutor, e o que você acha do padrão de sono dela? Eu falei, eu não acho nada. Sabe por quê? Eu nem sei quem é esse bebê. Tá E aí, toda sabe o que que eu mascarada. fiz? Vocês vão tirar tudo. Porque eu sabia que não tinha nada lá, que era da ansiedade. Uhum. E eu quero que vocês fiquem 2 semanas olhando pra esse bebê e entendendo quem ele é. Porque eu preciso entender. Ninguém sabe quem é esse bebê. Gente, e aí é a dificuldade, porque o pai vai olhar e vai falar, Louca. Porque Não, mas todo mundo quer a falei pra eles, solução o que eu posso mágica. garantir pra vocês é que refluxo não tem patológico. Alergia não tem patológica. Mas eu preciso entender o que é do bebê e o que é da medicação. Uhum. A gente não tem nem como mexer nem conhece num bebê a criança. desse. E posso falar, boa parte do motivo que boa parte dos pediatras falam que a criança tem a PLV, porque a mãe vai te dar 14 dias De paz. de paz. Ainda não deu tempo da dieta. E aí, o que acontece nesses 14 dias? A criança se desenvolveu. Né? Claro que o APLV, ele existe, sim. Sim, mas não é tanto quanto tem. Não é, porque, gente, a demanda de um lado, a falta de habilidade, de conhecimento do outro, sabe assim, a gente tá patologizando a infância desde o próprio nascimento. Ai, que... Se a gente for pegar mais, é desde antes de engravidar. Né? Uhum, que é, Mas- e é outro tema, de Não, outro você só- episódio. gente, como é difícil ser grávida. Porque assim, antes de engravidar, já te meteram um monte de problema na tua cabeça. Você nem sabe se vai conseguir engravidar, se vai ser fácil, se vai ser difícil. Você já tá cheio de problema. A gestação patologizaram total. Toda. O parto patológico, a amamentação é patológica. Os cuidados com o bebê, o pós-parto, ele é todo Cansei. patológico. Vamos fugir pras montanhas mesmo, que acho que é Acabou, melhor. deu errado. Esses dias eu tava no aniversário, sentada numa mesa, e graças a Deus as pessoas não sabiam quem eu era. Porque a partir do momento que a pessoa sabe quem é, você já vira confidente, consultor de todo mundo. Eu falei, gente, o contos da Aya é verdadeiro. Tá acontecendo. Porque assim, na mesa, devia ter umas 12 mães na mesa. A maior parte com problema pra poder engravidar. A maior parte não teve parto normal e nem entrou em trabalho de parto. E aí, pra elas, o sistema ele é tão cruel que... é porque eu tenho colo curto, porque eu tenho não sei o quê. Sabe A culpa assim, é dela. vocês já têm um problema. Primeiro, vocês teve um problema pra engravidar, pra gerar. E vocês têm problema no decorrer de toda a gestação, no parto. E a maior parte não amamentou. E aí, a hora que Os você vai suplementers ver, não resolvem fome. isso tudo? Não reverte restrição de crescimento, não
não reverte fecundidade. Ai, minha língua tá saindo veneno aqui. Não, a gente patologizou tudo, do começo tudo. ao fim, mas o problema é não consumir da Big Pharma. O Vital não pode, o Colicalme pode, o remedinho na gestação não pode. Mega dose de não sei o que, De vitamina fazer D o soro venoso pode. pra reverter a restrição de crescimento e depois ter que indicar parto, porque o próprio bebê é restrito, né? Meu Deus do céu. Corta! Deu até calor. Ó, então... Entendedores entenderão. Ó, e meninas, falem um pouquinho agora do projeto de vocês, que eu acho que isso tem tudo a ver, né? Nossa. Pra gente encerrar aqui e falar um pouquinho do projeto que É um tá projeto que a gente nascendo. tá parindo depois de uns 2 anos Que a gente primeiro precisou parir as nossas próprias noites de sono mal dormidas. conversando e tudo. A gente tem um projeto muito legal de uma assistência multi, né? De forma online. Começando ali no pré-natal, onde a gente quer aprofundar a vivência dessas mães. Então, a gente vai montar uma comunidade de mães, né, Thay? Só sobre temas em profundidade e assim, gente, coisa que o mundo não fala, não linka e não filosofa, raciocina sobre isso. Então, qual que é o nosso objetivo? É uma maternidade mais consciente e mais fisiológica. E trazendo essa autonomia para vocês, né? Então, assim, a Thay, nessas questões dela que ela aborda tão lindamente, né? É isso mesmo. E eu vou pegar muito essa parte também com ela, do neurodesenvolvimento e da gente falar sobre… mesmo proteger vocês das ciladas, né? Então, trazer, assim, o que se espera de um bebê normal? Quais são os sintomas, realmente, de um bebê que tem alguma patologia? Como que a gente pode diferenciar isso? E não é querendo trazer a responsabilidade para cima da mãe, não. É trazendo o conhecimento que ela merece, que ela pode ter, para que ela não ser mais caia nas leve, ciladas, para tudo ser mais leve, né? Então, é um projeto que deve sair aí até janeiro, né, Thay? Janeiro, fevereiro. Ela falou né, Thay, 2 vezes. 3. Gente, eu crio. O TDAH cria, mas perde força. Mas não vai, porque esse projeto tá lindíssimo. É algo novo. E eu acho que vale a pena demais. Porque é a nossa contribuição com a sociedade diante de tudo que a gente vê dentro dos nossos próprios consultórios, de angústias nossas, das nossas pacientes. Então, assim, é uma contribuição social. Isso mesmo, para um mundo melhor. Com certeza. Para mães melhores e bebês mais saudáveis. E profissionais melhores também, gente. Vamos certeza. estudar, vamos olhar para criança. Às vezes eu olho e falo assim, não é possível você tem 40 anos de profissão e você não chegou nesse link. É isso, meninas. Então, assim, boa sorte no projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Porque Obrigada, as mães Clau. precisam. Se eu tivesse de novo mais um neném, eu estaria nesse projeto aí com vocês para aprender Amém. tudo de novo. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Obrigada, Clau. Obrigada. Beijos.